Colocar aqui Mulheres de Lua. Bom dia, domingueira. Mulheres de Lua. Vamos falar sobre nossa ciclicidade. Irene e eu, que bom que estão aí, queridos. Então já aqueci dançando, né? Dei uma aquecida porque realmente está muito frio aqui em Curitiba, mas aqueci o coração também. A Deia tava junto, né? Luiz tá aí, Jéssica, bom estar com vocês. Já me emocionei, porque a Darlene já entrou daí na live anterior da dança, né? A ideia é que a gente faça alguns ensaios abertos em dança. Eu tô bem motivada para fazer isso, né? Que é colocar alguns horários para dançar e convidar as pessoas a dançarem, mas como uma forma de eu me conectar, me manter conectada com a dança. Porque eu sinto muita falta, né? Eu dava aula de dança toda semana, mais de uma vez na semana. Então era a minha prática. E agora eu preciso retomar, então quem sabe a gente dá esse impulso juntas e daí quem quiser eu vou divulgando essas lives dos ensaios abertos, assim, meio espontâneos, né? Sem compromisso. Então, mulheres que estão chegando, queridas. A Irene e eu, a gente tem um encontrão muito feliz aí, tem uma história muito bonita nossa. E a gente integrou um pouquinho as nossas medicinas. A Irene Cereja daqui a pouco tá aqui. E né, quem tá aqui já conhece ela, eu acho também. A Liz, querida, entrou também. Cibele, bom dia. E a gente hoje, a gente tá na nossa segunda live. Essa live vai ficar salva também, inclusive dentro do portal Universo Materno. A gente vai dar o link para lá, vai pro YouTube. E é a nossa segunda live juntas, a Irene e eu. E é de uma série de lives olhando para a construção do ser mulher. É um trabalho que a gente começou esse ano. A gente está muito feliz pelas 13 mulheres que disseram sim, toparam estar conosco e construindo isso juntas. É um trabalho estruturado, desestruturado. É um trabalho que é de entrega de alma nossa e que a gente constrói com cada uma de vocês, cada uma dessas 13 mulheres que está conosco. Então hoje é um aquece, né? Porque domingo que vem tem encontro das mulheres de Lua. A Fran tá aí também, querida. Estamos nos aquecendo, nos conectando. Na live anterior, a gente falou sobre a primeira menarca. Ela tá salva também, quem quiser procurar, Relatos de Menarca. Tá dentro do portal também, né? Tá no YouTube. E tá dentro do nosso grupinho do Classroom das Mulheres de Lua. E hoje a gente vai falar sobre a nossa ciclicidade. Quando que eu e a Irene reconhecemos a nossa ciclicidade. E foi um exercício bem interessante reconhecer isso, porque são coisas, pequenas coisas e grandes coisas da vida que fazem com que a gente realmente receba essa compreensão, que cai essa ficha, que é uma ficha muito grande, muito boa, é uma chave virada quando a gente reconhece a nossa ciclicidade. A Irene tá aí. Então vou chamar a Irene. E enfim, a gente vai. Roupa, né? Quando a gente dança, a gente tira a roupa. Então é um pouco isso, a Irene. Vamos tirar a roupa, né? E por que que a gente tá aqui para fazer isso? Porque a gente acredita nesse lugar de protagonismo mesmo, lugar de fala, né? Bonitinha, de toquinha. Tá muito frio, né? Tá. Como é que tu está? Tudo bem, Irene? Tudo bem, eu acordei hoje sem internet, acredita? Acredito. Aí vamos tocar aí, vamos ver como que vai ser. Tá bom. Há de dar tudo certo. Ó, eu tô com o filtro Eu, da lua aqui, ó. pois Inspirada, é, né? eu nem coloquei porque já fica mais pesado, né? Uhum, tá certo. Eu falei, Tá vamos. dando pra te ver um pouquinho nublada, assim. A imagem pro- não tá. Provavelmente vai Nossa, acontecer. é, eu tinha colocado a música pra dançar, Irene, e ela parou no meio, no nosso ensaio, né, que eu fiz aqui. Agora ela voltou. Ela é de lua também. Porque é isso, né? Quando a gente está olhando para essa ciclicidade, a gente está olhando para todos os campos, né? A natureza, mas até a tecnologia. Eu tenho brincado, tenho falado para a Bruna que tem horas que me dá a sensação que a tecnologia nos boicota, quando a gente também se boicota de alguma forma, né? Vai lá e dá aquela travada. Com certeza.
Comigo acontece muito, né? Preparei toda uma aula num material lá, visual e tal, e daí chega na hora e não funciona nada. Daí, tá bom, vamos como dá, né? E segue e vai. Essa música tá Isso atrapalhando? Dá pra deixar ela não, tá bom. baixinha? Ei, Mela, isso também é um exercício para a gente soltar, né? Entender que do jeito que tiver que ser, vai ser, e soltar o controle, fluir junto com a situação, né? Quando a gente resiste, dói mais. Isso me fez lembrar quando já aconteceu muito assim, de eu viajar para dar curso, sabe? Daí chega no lugar e cadê o meu pendrive, sabe? Eu na mochila assim, cadê meu pendrive? Todos os professores esperando pro curso e as danças todas no pendrive. Mais de uma vez já me aconteceu. Daí eu penso assim, calma, Carmela, falo comigo mesmo, né? Lá no meu íntimo. Calma, o pendrive veio, eu vou encontrar. Aí eu respiro, porque nervosa eu não vou achar nada. Eu já tive experiências assim, nervosa não flui nada. Aí respiro, dá 1 minuto, 30 segundos e a coisa volta, né? Tá aqui o pendrive, pronto, já posso fazer. Então é uma travada, né? Eu vejo assim que às vezes é uma barreira para transpor, né? Em tudo na vida, né? Ai, mas será que eu vou sair do meu lugar e me mover? Aí tá, agora eu vou me mover, daí vai tudo, né? Aí flui, mas tem esse Eu, lugar do não lugar. eu tive uma experiência, Mela. Eu fiz uma vivência, por sinal, vai fazer um ano agora, com 32 mulheres. E aí tava tudo certo que ia ter o almoço Eu vegano. lembro. E a Conta pra moça galera. trocou a data, e chegando o horário, eu mandei mensagem para ela, falei assim, cadê você, né? Tenho 32 mulheres com fome esperando. Ela, guria, eu achei que era amanhã. Eu falei assim, eu tô com tudo pronto aqui, mas não vai dar tempo. Eu ia começar a produzir agora à tarde. Bom, o que que eu fiz? Você que é do corporal, eu dancei. Aquela angústia, aquela preocupação, aquele nervosismo que dá vontade de se jogar no chão e chorar, né? Eu dancei, coloquei uma música, dancei, 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 tipo, tirei, sabe, do mental, da confusão, joguei no corpo, dei passagem, né, como fala, dei passagem e comuniquei, falei, ó, seguinte, aconteceu isso, a gente vai sair para comer, a gente vai comer fora, a gente era um pouco um lugar afastado, mas dava para sair para comer. Resumo, foi resolvido, né? Mas eu que tenho a compulsão do controle, isso já foi visto aí nas minhas terapias todas. Isso foi um exercício muito, muito, muito importante para mim que, sabe, deixei fluir e não trouxe, porque assim, se fosse um período antes ia me dar dor de cabeça, dor de barriga, sabe? Se eu não tivesse dado essa passagem, ia para o físico. E como que eu ia conduzir a parte da tarde da vivência? Ia me Não ia destruir. funcionar. Ai, aham. E dessa forma Exatamente. não, foi fluido, assim. Então eu acredito, com esse exercício eu acredito que eu digo para o universo, olha universo, eu não preciso mais passar por essa experiência. Que assim seja. Tipo, pelo amor de Deus, não me deixa passar por isso novamente. E eu venho de uma experiência de trabalho, né, formal, que eu trabalhava com isso, de ser, né, trabalhava com produção publicitária, então toda vez que tinha algum evento, alguma coisa assim, eu tinha que checar tudo, né? Com antecedência, contrato e tudo mais, com os fornecedores e blá, lá, lá, lá. Mas, enfim, isso tudo para dizer que quando a gente reconhece esse tipo de desafio, a gente consegue ter a melhor solução, né? Pro que está apresentado ali pra gente. Eu vi que você estava fazendo É, uma introdução aham. sobre Então eu a falei que a gente vai tirar a criatividade. roupa agora, né? Não é bem essa que a gente vai tirar. Mas a gente vai falar de nós mesmas, e aí é muito íntimo, e ao mesmo tempo a gente está entregando para o mundo, né? Como uma forma da gente protagonizar também esse lugar dessa mulher cíclica.
que se reconhece assim, né? Porque a própria expressão Mulheres de Lua, eu acho que foi muito feliz o nome do projeto, né? Foi tu que criou o nome e eu sou muito feliz por isso, muito grata, né? Achei que sensacional. Mas a gente sabe que quando fala assim, ah, ela é de lua, normalmente é pejorativo, não é um elogio ser de lua. Né? A gente não se criou achando que é bonito se conectar com a lua, com seus próprios ciclos, não é uma coisa que foi construída, pelo menos na minha história não foi construída. Então, quando a gente se desafiou, como é que vai ser essa segunda live? Porque a primeira foi da menarca, e agora vamos olhar para, né, a nossa ciclicidade. Foi um exercício, na verdade, e foi para mim foi muito produtivo, porque foi quando eu pude reconhecer da onde eu tive bases, né, para fazer esse reconhecimento e que passa muito pela minha profissão, né, pelo meu trabalho, e pela minha maternidade, né, também. Ah, tá pensando, eu acho, Irene, não sei se tu tá me escutando, mas o teu áudio a tua tela tá travada, assim. Mas vamos lá, vou falando, tá? Quando tu voltar, de qualquer forma, a ideia é que uma faça o relato e a outra, né? Então, nossa, falar assim, quando a Carmela se reconheceu cíclica e como foi isso, né? Será que foi do dia para noite, assim, caiu um fichão, nossa, eu sou cíclica, né? Ou é uma construção? E aí é claro que para mim foi um processo que não veio da infância, né? Não me reconhecia cíclica, até porque como criança, na verdade, eu já era a própria ciclicidade, pensas de modo inconsciente mesmo. Ela vai sair, vai voltar melhor, né? E é muito grandioso da gente reconhecer que a criança ela vive seus processos até os 7 anos, não tem nem memória, né? E que bom, não precisa. E depois, até dos 7 aos 14, a criança, olhando pela antroposofia, vai criando, né, vai deixando chegar em si essa capacidade de expressar seus sentimentos. E depois dos 14 que vem o intelecto mesmo, né? Essa parte cognitiva, e aí essa reflexividade, essa capacidade de conceituar as coisas, de classificar e de se reconhecer de certas formas, né? E aí aí vem as rebeldias também, né? Porque é para colocar tudo à prova mesmo. Eu sou super contra a cultura, mas por que que é assim? Mas tem que ser assim. Então já é sempre muito subversiva, apesar de muito introspectiva e aparentemente pacífica. Não tive uma adolescência de rebeldia, né? Mas sempre fui muito séria e crítica. Isso é justo, isso não é, isso é assim, por que que tem que ser assim? E daí, aos 21 anos, vem o eu, né? Cheguei, quem sou eu? Carmela no mundo e tal. E realmente foi bem isso. Quando eu estava no curso de formação em educação física, reconhecendo o que que eu podia fazer no mundo. Quem era a Carmela? Eu estava a serviço do quê? O que que eu ia fazer pelo mundo e por mim? E aí, era corpo, né? Eu fui atleta dos 12 aos 24 e eu não posso deixar de referenciar o punhobol, que foi uma modalidade esportiva que construiu a minha identidade, toda a minha identidade. Todo o senso de perseverança, de coragem, de chamar a bola para mim e peitar as coisas, sabe? De perder e não me sentir derrotada por isso, mas entender que é parte de um processo, independente do resultado final. De ser cooperativa, de apoiar e ser apoiada, de construir junto, de viajar, de conhecer pessoas, de me relacionar. A Irene chegou. Então, foi sempre uma construção, porque falar da minha simplicidade não tem como eu não falar de mim, né? De como eu sou e em que momento essas fichas vão caindo. Né? Vamos ver a Irene chegando. Guria, vamos ver se melhora. Eu vou contando o meu relato, tá? Eu comecei pelo meu, pode ser? Claro. Tá bom, então tá. E aí, então, eu tô me apresentando, Carmela, até os 21, né? Chegando no mundo. E aí, aos 21 eu já estava na educação física. E daí foi um processo aí de realmente me colocar a serviço do mundo. Eu tinha uma irmã que falava assim: ai, Mela, eu acho que eu vou ter que me enrolar uns trapos e ir pro meio da rua, porque tu só vai olhar para mim e me dar atenção na hora que
né? Assim, que tu me vê precisando de ajuda, porque eu fui muito para esse lado da pedagogia social. Eu descobri que eu podia ajudar o mundo, que eu podia transformar as coisas. Gente, é uma descoberta, assim, que fala de um lugar de muita capacidade, senso de capacidade, né? E de unidade com o mundo, né? Quer dizer, eu não estou separada das coisas, eu estou junto e o meu ato interfere no todo. Descobrir isso e saber que eu posso transformar as coisas, tirar isso daqui, colocar aqui, e que aqui vai ficar melhor para mim e para os outros, já foi o trunfo, sabe? Da Carmela adulta, né? Quando eu cheguei nessa fase adulta. Mas essa Carmela que estava com 21 anos tinha tido um namorado dos 16 aos 21, que foi o primeiro namorado, sabe? Daquela história lá da menarca, né? Que a minha mãe dizia assim: ah, mas eu nunca fui atrás de homem nenhum, né? E era assim um orgulho para ela. Ela nunca ter se rebaixado atrás de homem nenhum, né? E esse namorado foi assim, esse namoro longo, bem um autêntico namoro para casar, né? Porque a minha mãe nos criou para, né, sair de casa, ir para, né, morar, ter sua casa com seu marido e tal. Eu, na verdade, nem tinha essa percepção de que eu fosse namorar alguém, de que eu fosse me relacionar. Talvez por eu ser gêmea, eu sempre fui muito completa. Eu nunca busquei uma metade. Se tinha outra metade, era minha irmã gêmea. Eu estava sempre muito realizada, muito completa, né? Então tinha essa preocupação. E nunca fui fogo, também nunca foi né, o meu despertar da minha sexualidade, como eu comentei, eu fui menstruar com uns 13 anos, eu queria brincar. Até os 16 eu estava brincando. Eu estava praticando esporte, né? Mais um menino do esporte, justamente numa viagem, né? Ele passou no ônibus, assim, dentro do ônibus. E uma amiguinha, né, uma colega minha, olhou e falou: aquele lá é meu. E eu não tinha isso de menina, vai ficar com menino e tal. Eu pensei: não, 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 aquele é meu. Mas foi uma coisa tão forte, sabe, Irene? Foi uma coisa assim de que é, era maior, era muito maior. E foi isso mesmo que aconteceu, né? Demorou, porque é isso, né? Teve um processo. Eu fui numa festa uns tempos depois, que era no clube, num clube onde tinha punhobol, mas não era desse menino, era outro clube. E uma amiga minha me convidou para ir num baile, lá numa festa. Mas não quero ir, daí tem que arrumar, porque aquela Carmela que não quer se arrumar, né? Imagina, vou ter que me arrumar. Ai, que dor no coração. Eu nem tenho roupa, né? Nem tenho roupa, o que que eu vou fazer lá e tal. Eu não tinha ainda essa conexão com a dança. Muito bem, o que que aconteceu? Cheguei, meu pai estacionou na frente do clube, eu olhei para minha amiga, Adriana, minha amiga, e para Bruna e falei: eu não vou. Ah, claro que tu vai. Ai, não vou, não vou. Ai, não, que desânimo, nem quero ir. Não, sabe, não queria me expor realmente, porque eu tava. E eu tinha aquele amor platônico. Eu tinha dois amores platônicos. Um era da escola e um era do punhobol. Pois eu desço do carro, tá bom, eu vou, né? Desço do carro, dou de cara com o menino. Meu mundo parou. E então foi muito lindo. Foi um processo assim, quase que a gente não precisou conversar, eu e ele, sabe? Foi uma coisa que aconteceu. Eu fui dormir aquela noite assim. Daí, como tinha aquela crença da minha mãe, né? Eu pensei, nossa, eu pude ter o menino Escolher. que eu quis. É. E foi recíproco, sabe? Foi uma coisa muito bonita mesmo. Ali começou esse despertar do amor que fez a transição do platônico para esse amor mesmo, né, de vivência mais material, né, mais corpórea. E foi muito bonito. Foi assim aquele primeiro encanto, né, de me conectar realmente. E daí a gente já está falando de corpo, né? Porque daí é isso, é muito corpo. É uma manifestação que se dá pela via do corpo, do beijo, tudo isso foi realmente algo muito especial. E daí aquele namoro aconteceu, né? A gente começou a namorar, muita vergonha em casa de que, ai meu Deus, agora eu vou contar que eu tô com um namorado, porque para mim era muito aquela coisa da identidade fixa, sabe? E eu era uma criança, então eu tive muita dificuldade de fazer essa transição para dizer, eu sou uma mulher, eu vou ter um namorado, eu posso sair para dançar e me relacionar com pessoas, né?
foi tudo muito uma transição, porque a Melinha do papai, né, a filhinha do papai, ela precisa ser protegida, né? Ela não é qualquer uma, né? Qualquer uma. Então foi bem um processo, assim, foi muito lento, né? E de muita vergonha. Então, ai, vou contar que eu tô namorando, mas era uma coisa tão forte, sabe? Que eu não podia não namorar esse menino. Era realmente muito maior. Então, eu transpus qualquer barreira justamente por isso, porque era o que tinha, era o que eu tinha, era o que eu sentia e era muito profundo, era uma verdade muito verdadeira. Então, eu não sabia como é que ia ser a reação do meu pai, mas eu via ele com os namorados das minhas irmãs, eu sabia que ele era muito amável com todos. Isso me ajudou também, de certa forma, né? Então, eu contei que eu estava namorando um ciclista, um jogador de punhobol, que ele era muito legal. E ele foi na minha casa uma primeira vez como amigo, né? Teve aquela coisa. E aí, enfim, a gente começou um namoro. E foram 5 anos de namoro. E eu comecei a tomar anticoncepcional, né? Daí vem a história. Então, também foi um processo, assim, da sexualidade, que não foi uma coisa que eu fui orientada pela minha mãe e tal. Não, foi uma coisa, assim, que... No velado, né? Eu vou fazer meu caminho, assim como as minhas irmãs, eu sabia que provavelmente tinham feito os delas. Mas foi um processo muito íntimo mesmo, de construção, eu e o meu namorado, sabe? A mãe dele muito escrachada, assim, né? Eu ficava às vezes até com vergonha, porque para mim tudo era um tabu, era um mito, né? Entre quatro paredes de duas pessoas que se amam, que vão ter um relacionamento e tal, e tinha essa coisa de engravidar. Teve uma ocasião até que eu fiquei com muito medo que eu tivesse engravidado, sabe? Não vinha menstruação, mas meu Deus, eu tô tomando anticoncepcional, então eu tinha medo de esquecer de tomar, sabe? Era uma coisa assim. Então não tinha uma conexão necessariamente com o meu corpo, com a minha ciclicidade menstrual, porque eu tava ali àquilo, né? Primeiro, eu tava perdida em ser criança. Usando aquele absorvente, aquilo não comunicava para mim. Aí depois eu tinha um namorado, mas eu não podia ter ciclo, né? Eu precisava estagnar com aquilo, né? Assim eu sentia, né? Eu não podia me arriscar, não podia engravidar. E eu não queria engravidar, né? Eu não queria ser mãe. Na verdade, nunca me visualizei mãe. Eu não achava que eu ia passar dos 16 anos de vida. Eu não me visualizava mais velha. E aí, então, tudo era novo. Tudo era muito novo sempre. Quando eu entrei na faculdade, aí eu entrei, a Bruna também, enfim, a Bruna entrou no mesmo curso, na mesma turma, ela também arrumou um namorado na faculdade, a gente começou a se sentir maiores. Então, Bruna e eu nos olhando, nossa, agora a gente já sabe dirigir, porque aos 18 anos eu tirei carteira. Essa coisa mais assim de me virar e de ser autônoma, eu sempre aprendi. Porque minha mãe e meu pai são separados, então eu olhava para minha mãe e pensava, eu não posso depender de marido. Então foi muito fácil eu olhar para minha independência, aparentemente, porque hoje eu ainda vivo isso, né? Ainda estou olhando para isso. Mas me construí muito independente, muito séria, muito profissional. Mas nesse âmbito, né, da minha construção como mulher, né, em todos os âmbitos do que compõe ser mulher, foi sempre um embate assim do que era prático, objetivo e mais dito masculino, como coisas que eu me afeiçoava imediatamente, e os mimimis dessa superficialidade. Então, na faculdade, eu comecei a discutir gênero. Ó, tá bem ruim mesmo. Que pena, né? Que tá bem ruim a- como é que chama isso? A conexão, né? A conexão da internet da Irene. Gente, eu tinha essa mesma relação, sempre me imaginei, só até os 24, não existiu depois nisso. Ai, que coisa, né, ideia? Gente, olha, não tem explicação, é muito maluco isso. Uma coisa assim que eu não compreendo ainda. Se alguém tiver essa compreensão, me fala. Parece que eu fiz a curva, assim, é como se eu tivesse tido lacunas na minha infância, talvez inseguranças muito grandes. Talvez com N questões de ter mudado de cidade, meus pais terem se separado, muitas questões de insegurança e de incompreensão da infância e de capacidades que eu não desenvolvi, que ficaram talvez um pouco tolhidas, que não me davam
o alcance para mais longe, né? E são habilidades que hoje eu busco desenvolver e eu vejo que eu estou desenvolvendo, né? Que são talvez lacunas que eu trago e que cada um traz as suas, mas que hoje eu consigo me trabalhar e fazer meu desenvolvimento, que inclusive é um desenvolvimento espiritual, né? E hoje eu consigo assentar tudo isso. Mas enfim, aí eu começo a me olhar nessa Carmela que namora, que é grande, né? E aí é grande. E aí eu passei a me comunicar muito melhor, porque eu tinha um papel social e eu podia fazer a diferença. Foi quando eu deixei de me calar, porque quando eu descobri que a minha voz tinha poder. Ai, ai, que bom, esse Belle. Eu descobri que a minha voz tinha muito poder e que eu tinha alcance às coisas e que até então é como se eu tivesse vivido numa bolha. Numa bolha, eu pensava, meu Deus, as pessoas vivem privações terríveis e são felizes mesmo assim. E eu comecei a pensar o que que eu posso fazer pelo mundo, por essas pessoas e tal. E eu me joguei, né? Eu entrei na educação física e eu fui para a vida assim, para na dor, na dificuldade, no enfrentamento, eu ia lá e fazia projeto na Vila Zumbi, meu pai preocupado, eu dizia, se eu morrer lá, saiba, eu morri feliz. Juro. Eu dizia isso. E foi muito isso, foi aquela Carmela de social, assim, assim, dei de mim, assim, e me redesenhei. Até me emociono, porque realmente foi, assim, dos 21 aos 28, né, para antroposofia, é a fase da experimentação. Tu vai viver tudo para chegar e deixar assentar aquilo que é, né? E eu fiz isso, gente. Eu projeto com idosos, com crianças, com mulheres vítimas de agressão familiar, em casa de apoio, tudo que vocês imaginarem. E eu fui para pôr a mão na massa para fazer diferença mesmo. Projetos sociais, crianças para adoção, tudo que vocês imaginarem. E asilo com idosos cheirando a xixi, sabe? E levava caixa de som e a gente dançava e fazia exercício. E assim, a minha vida era pegar um rosto assim, né? E fazer isso aqui. E aí eu, né, era isso, assim. É ver o desenvolvimento do ser humano, assim. Até hoje, né? Essa é a minha engrenagem, né? Essa é a minha bicicleta, né? É um processo de desenvolvimento. E daí é meu, assim, quando eu faço isso pelos outros, eu estou fazendo por mim, né? É como se eu estivesse melhorando o entorno para que tudo seja possível para mim também, porque não pode ser possível. Eu não posso estar plena se o entorno está desmoronado em volta. Mas eu fui muito para fora, né? Eu tive que ir, realmente. Eu fui cavar, né? Cavar o buraco do mundo. Vamos dizer que eu cavei o buraco do mundo. Eu encontrei a aspereza e eu nem conhecia também, né? Eu acho que eu conhecia de outras vidas, na verdade, né? Depois fui fazer mapa astral e veio coisas bem profundas. E foi revelador, porque assim, era, ao mesmo tempo que era sofrido, não era, sabe? Eu choro de emoção, sabe? Porque eu descobri que realmente eu já era simples, né? Eu sempre fui muito franciscana, assim. Eu descobri muito poder de vida, potência de vida no nada, no pó, no simples, no que é inóspito, né? Eu tenho uma expressão que eu falo assim, que é tirar, fazer nascer flor em pedra, né? É isso, isso me alimenta, sabe? Isso me alimenta realmente, me torna mais feliz, né? Então essa era a canela, assim, tipo, mão na massa e como eu disse, essa coisa do punhobol, de atleta e tal, né? E eu fui sempre muito ousada, então essa coisa de ser gêmea, né? Muito posso, sabe? O que eu quero eu posso. Então eu tive sempre dificuldade até com respeitar a hierarquia. Então eu chegava lá naquele, sabe, aquele banco que faz aquele evento de final de ano com as crianças cantando em coro pro Natal, daí tu chega lá e fala, isso não serve. Porque isso é pouco. É pouco porque a criança tem que ter a idade X, porque senão ela não cabe naquela janela e a música que ela canta, que não é em português, ela não entende a letra. Muito crítica, né?
e sempre querendo realmente mais e uma entrega muito verdadeira, porque se não fosse verdadeira, para mim não faria sentido. Então, aquela Carmela muito justiceira e tal, e trouxe muita energia do masculino, muito, muito, muito. Então, eu não usava saia, eu não usava nada, eu não usava brinco, fui furar a orelha com os 14 anos. Eu virei, assim, a bandeirante do mundo, né? Por isso que a minha irmã falava, vou ter que me enrolar nos trapos e ir pro meio da rua. Eu fui muito para fora. E a educação física, assim, foi tanta paixão por aquilo e por olhar o corpo, as relações do corpo, mas dentro da graduação teve um trabalho, assim, de olhar para a ciclicidade, né, para reconhecer essa minha ciclicidade. Foi um processo que eu fui vivendo, né, fui vivendo a minha sexualidade, terminei aquele namoro de 5 anos, né, teve uma traição no meio, foi bem difícil para mim, né, veio uma carga de muita coisa para olhar. E depois eu voltei ainda com aquele menino porque realmente era muito amor e quando terminou foi muita libertação também, sabe? Foi muito aprendizado, foi eu ter auto-amor, sabe? Fazer realmente por mim a minha escolha. E foi muito alívio, sabe? Como uma coisa como se eu liberasse algo que fosse de vidas passadas, sabe? Foi a minha sensação. E eu dizia que eu nem queria mais homem nenhum presta e tal, né? Até que eu namorei um menino por 1 ano, foi muito legal. Eu namorei um colega por uns meses, também foi um processo muito legal, porque eu era estudante, eu nem sabia se eu era bonita, se alguém me achava bonita. Mas eu comecei a ver que sim, eu tinha moral com os meninos da faculdade. Nossa, eu nem sabia disso, né? Porque eu estava solteira, pela primeira vez estava solteira na faculdade, e tinha um monte de colega e tal. E eu comecei a me sentir bem, né? Eu nunca gostei que alguém gostasse de mim, sabe? Nunca me senti bem se alguém gostasse de mim e eu não correspondesse. Mas foi muito saudável para mim reconhecer que eu tava na pista, sabe? Nossa, eu tô na pista. E comecei a desconstruir isso. Então, teve um outro menino desse que eu namorei 1 ano, foi que eu abordei ele e falei que eu. Falei não, eu fiquei, né, criei uma situação e dei um beijo no menino. E foi muito legal. Eu namorei esse menino 1 ano, sabe? Também tem todas as histórias, né? Então, sempre tomando anticoncepcional. Na verdade, teve um intervalo de 1 ano que eu não namorei que eu parei de tomar o anticoncepcional. Mas sempre isso, a menstruação é sempre uma coisa completamente desconectada. Então, sempre muito voltada para o social e olhando para esses relacionamentos assim, mas às vezes com o olho aberto e fechado. Eu tinha combinado com a Bruna, minha irmã, olha que legal. Quando eu terminei esse namoro muito, muito longo, e a Bruna também tinha terminado um namoro muito longo, a gente combinou o seguinte, dentro da nossa irmandade. Vamos fazer assim, considerando que o amor é surdo, mudo e indolor, e que quem está vivendo ele fica completamente cega. Quando uma falar para a outra, Mela, né, Bruna, lembra daquela conversa que a gente falou, que a gente ia alertar, dar um sinal de alerta para a outra quando algo não estivesse bem encaixado no relacionamento? Então, tenta acessar de um outro lugar, né? Sai daquela atmosfera ilusória, quer dizer, não vou, não quero ouvir e tal. O fulano é sensacional, ou eu sou sensacional com o fulano, né? E leva isso a sério. E aconteceu nesse meu namoro, a Bruna me olhou e falou, Melo, eu acho que tu tá meio mãezona dele, tem certeza, tu regula tanto ele, tu controla ele. Eu falei, tô chata, né? Ah, não é isso que eu quero pra minha vida. Não quero um filho, quero um namorado, né? Que me faça bem, que eu sinta bem e tal. Terminei o namoro chorando, eu e o menino. Muito querido, muito amado, muito amigo meu, inclusive até hoje. E foi necessário também, né? E aí eu já não queria mais ninguém de vez, né? E foi muito bonito para eu chegar nesse processo de encontrar o meu marido, né? Nesse processo todo eu já tinha mergulhado na dança circular, eu já era professora universitária, quer dizer, eu emendei graduação com especialização, mestrado, e eu já estava dando aula na universidade, no lugar da professora doutora, que maravilhosa que me colocou lá, né? Passei no processo seletivo, me colocou lá no meio da disciplina e falou: agora que vai dar aula para você, a professora Carmela. Eu tinha 23 anos naquela etapa lá. Meus alunos tinham. Eu tinha um aluno que tinha sido meu colega, ele não tinha concluído ainda, foi pai, não tinha concluído, foi meu aluno. Eu sempre muito peituda, sabe? Eu dava aula da segunda-feira, eu não sabia o que eu ia dar na quarta ainda. Mas eu estava lá, dando aula na Universidade Federal do Paraná, fazendo mestrado e tal. Então, me voltei muito para os estudos, para o conhecimento e tal, mas conhecimento muito acadêmico e muito questionador, assim, do que é produção de conhecimento.
qual conhecimento é legítimo dentro da área da educação física. E eu fui percorrendo esses caminhos e cheguei numa outra universidade onde eu conheci a Darlene querida, que estava na live anterior, no ensaio aberto, e ela me apresentou a dança circular, olha só. E aí veio assim, nossa, caiu uma ficha assim da questão do meu feminino, porque até então eu jogava punhobol, de chuteira, meião, eu fazia pelo mundo, eu era comunicadora para o mundo, os meus relacionamentos eu vivia dentro dos mitos e tabus, mas vivia com entrega, né? E aí eu caí, mergulhei. Daí eu mergulhei para dentro, né? É isso, na verdade eu precisei, eu fui sempre criança introspectiva, aí eu fui para o mundo, aí eu voltei para acessar lugares de de refinamento meus, sabe? Profundo com essas pepitas, né? Que falam sobre os verdadeiros saberes que eu carrego comigo. Essa anciã, né? Quem é essa Carmela que tem sabedoria, que não veio do livro da escola, sabe? Essa conexão comigo mesma. Ah, sabe aquele um crédito para mim e sentir a força, realmente a potência interna de criação, tudo isso, né? Entendi na dança circular a minha harmonia com tudo no mundo, a perfeição do universo, a real sensação corpórea de que eu sou um microcosmos e estou em algo que é muito grandioso e eu faço parte. E que eu faço parte da natureza, né? E que isso tudo é muito especial e é sagrado, e portanto o meu corpo é sagrado. Aí eu cheguei na sacralidade. Foi assim, foi uma virada de chave também. E, né, no meio disso tudo, da faculdade, eu já vinha discutindo gênero, projeto de gênero e tal. Depois de formado, eu dava aula, tinha alunas estagiárias que vinham comigo, daí depois eu fui dar aula no estado, no município, depois estado, e sempre trabalhando muito, gostando de ser adulta, porque daí já não era mais, não tinha mais grilo de ser criança. Eu dizia, não, ó, eu amo ser adulta, mas eu faço o que eu quero, o que eu gosto, no meu tempo, ganho dinheiro com o meu trabalho. Adorei, sabe? Então, nossa, o máximo ser adulta, assim. Ai, a Carmela adulta, eu realmente me desprendi de muitas amarras, foi algo assim realmente libertador, foi incrível, foi mágico e revelador, né? E a dança circular no meio disso tudo. Então, me tornei uma focalizadora de danças circulares. Comecei a trabalhar com a dança, levar outras pessoas, e eu via que era uma ferramenta, um instrumento assim que realmente fazia essa feição virar outras coisas assim, incríveis, e as pessoas acessarem caixinhas internas muito profundas com dores e alegrias e assentar muita coisa e fazer um alinhamento total de tudo, sabe? Então, esse alinhamento corpo, mente, espírito, uma coisa, né? Ai, a Pri, maravilhosa, tá aí. Então, foi uma coisa muito incrível tudo isso, né? Eu choro de emoção até hoje com tudo que acontece, porque é isso, é como se fossem grandes insights e grandes presentes que a vida vai me dando, que passam pela compreensão de tudo isso, né? Porque reconhecer isso é muito grandioso já. E olhar para o que eu vou fazer com cada coisa que me acontece, né? Em termos de acontecimentos, em termos de percepções. Eu digo que eu sou muito epistemológica. Quando eu participava dos congressos de educação física, curiosamente eu fui parar num grupo de trabalhos que se chamava GT Epistemologia. E a Bruna sempre me olhava e dizia, Mela, tu é muito epistemológica, porque tu vai muito na raiz das coisas, né? E é a minha natureza, sabe? É da minha natureza fazer isso. E enfim, é uma coisa que foi realmente me trazendo os presentes da minha vida, né? Muito cuidadosa com os conceitos e tentando reconhecer o lugar das coisas, o peso das coisas, né? Então, ou seja, reconhecer minha ciclicidade significa olhar para todos os atravessamentos da minha vida, das minhas relações íntimas, das minhas relações de trabalho, né? Da minha própria compreensão de quem eu sou no mundo. Tudo isso está formando essa minha compreensão né, de quem eu sou, de noção de existência mesmo, né? E essa ciclicidade, perceber essa ciclicidade, então, não foi da noite para o dia, mas foi todo um processo que na dança, daí então eu fui me conectar com os 4 elementos, terra, água, ar, fogo. Ai, a Mari que tá aí também super conectada, né, com todos
esses elementos e arquétipos. Então, nossa, eu sou ar, meu Deus, né? Quer dizer, eu tenho uma tendência a ser sanguínea, né? E daí eu fui fazer antroposofia depois, já depois, quando eu já estava com 32 anos. Então, teve um caminho muito bonito que eu galguei, assim, de a dança circular ter me ensinado muito sobre mim, um caminho de silenciamento, de introspecção, de meditação, porque eu sou uma pessoa que é puro movimento, então para mim é difícil parar. Então a minha meditação tinha que ser mesmo em movimento. E aí eu punho o bol primeiro, né? Daí veio a dança circular, depois veio a formação em antroposofia, em pedagogia Waldorf, então tudo isso foi numa crescente, e aí eu engravidei do Felipe, sabe? Foi uma coisa assim. E aí, ai, daí o grande portal para mim foi a maternidade. Realmente posso dizer para vocês que foi um negócio, assim, foi. E quando eu decidi ser mãe, sabe? Porque assim, eu sempre tive essa preocupação. Ah, o que que as pessoas vão se impressionar comigo? Eu não queria que as pessoas se impactassem comigo. É engraçado isso. Eu sempre fui muito bastidor, então eu não queria que ninguém se impactasse comigo. Mas, por outro lado, eu sempre quis impactar o mundo e as pessoas. Engraçado isso, né? Então, eu sempre, se eu pudesse passar batido, eu passava batido, sabe? Eu nunca quis chamar a atenção. E eu fui me construindo desse lugar, né? E a maternidade, ela me sacudiu tudo, né? Na verdade. Mas antes mesmo de decidir ser mãe, a própria decisão foi uma grande mexida. Porque aquela Carmela, que tinha uma identidade aparentemente fixa, embora fosse subversiva, e aí vem a grande virada, né, até da questão de me respeitar na minha simplicidade e mostrar para os outros que eu mudo, eu me transformo. Porque até então era aquela Carmela que faz as coisas pelo mundo e tal, mas não tive adolescência, sempre foi muito séria, né? Mas quando eu decidi engravidar, foi muito legal, porque foi um passo assim que foi surpreendente. Então, nossa, a Carmela resolveu engravidar, sabe? Foi como se eu tivesse me permitido a algo que escapava do que até então era o meu discurso. Eu me traí no meu discurso, né? E eu aceitei isso. E eu chorei por isso. Eu fiz um luto. Foi difícil eu me desprender de uma convicção que eu dizia que eu não ia ser mãe, que a minha casa que eu construí não ia ter quarto para criança, porque eu não ia ser mãe. Porque como que a Carmela, feminista, que tem que ser independente, vai ainda ter filho e vai precisar depender dos outros? Não posso. Não cabe. Não cabe. Não vou poder. Não posso. Aí eu fui fazer meu mapa astral, lindo, maravilhoso, no Rio de Janeiro, com a minha irmã gêmea também. Chorei um monte lá, porque a dela falou que filhos ia ser muito bom para mim. Muito, que meu marido estava completamente preparado para isso, né? Então, também foi um grande presente, na verdade, nessa história toda, aí chegar no meu marido. Foi muito lindo o processo, porque, né, naquela história toda eu dizia, eu não quero mais ninguém, né? Não vale a pena, homem nenhum vale a pena, né? Eu já de experiências familiares, referências de homens, gente, da minha família, putz, atrás de vida, gente, eu pensava, não, ninguém vai valer a pena, a não ser o Mário. A não ser o Mário, vou ligar pro Mário, né? Liguei para um amigo, né, falei assim, ô Luciano, vamos sair? Ah, vamos, o articulador da turma, né? Ah, vamos, falei, então vamos fazer assim, tu liga para fulano, 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 eu ligo pro Mário, Beltrano, Beltrano, Beltrano. Liguei pro Mário, falei, Mário, vamos sair? Ah, não, tô muito cansado, trabalhei muito. Eu pensei, putz, aquele namorado que eu namorei 5 anos já era super caseiro. Eu pensei, ah, não, vou me meter numa furada. Não, realmente não quero homem nenhum. Chega, deixa. Vou abrir mão, né? Vou ficar na minha, aqui tô beleza. E aí foi muito bonito, porque eu senti depois, né? Teve um processo, teve um tempo, e aí eu convidei ele de novo para um outro momento, que era uma festa do Opunhobô. E ele foi. Aí ele foi, e eu entendi que ele abriu mão de um outro evento que era importante para nós, que era uma amiga nossa fazendo aniversário, que era amiga de ambos, e aí eu entendi. Coisas da vida, assim, né? É muito engraçado, porque nem ele lembra que teve uma vez que ele falou assim, eu falei, vou te apresentar um namorado, meu namorado, que era esse que eu namorei um ano, ele falou, eu também tô com uma namorada. Mas a gente devia era terminar esse namoro e nos juntarmos. E ele falou isso assim, gente, de uma forma tão aleatória, sabe? Eu olhei pra ele como nunca tinha olhado, porque ele namorou a prima
desse menino que eu namorei 5 anos, ele namorou a prima por 4 anos. A gente já brincava que a gente ia ser parte da mesma família. A gente, como concunhado, a gente não imaginava que a gente ia formar realmente uma família, né? E eu achava ele um cara muito sensacional, muito sensacional. Mas não era meu, eu tava num outro lugar. Eu lembro do dia que ele terminou aquele namoro, a gente estava numa festa, a gente tinha saído à noite e ele voltou sem a menina. E eu fiquei impressionada com aquilo, e na hora veio aquilo, a gente devia terminar esses namoros, eu pensei, puxa, agora só faltava eu. E foi muito incrível, sabe? Foi uma coisa muito incrível. E daí, de fato, depois eu terminei o namoro, quando eu contei pra ele, eu terminei, porque daí a gente começou a fazer teatro juntos, a gente era do grupo do teatro e tal. Aí ele chegou para um ensaio, tudo marmanjo, mas a gente fazia teatro, porque é essa veia artística, assim, né? Daí ele me olhou, eu falei pra ele, eu terminei o namoro. Daí ele, eu voltei a namorar com aquela dele, né? Eu pensei, Toim, não acredito! Sabe quando parece que dá o desencontro das coisas? E depois chegou uma hora que deu, né? A gente acampava todo ano juntos, foram muitos anos acampando juntos, e daí teve um ano que realmente nós dois estávamos liberados, e foi muito lindo, sabe? Foi aquela coisa, então, não sei ser mais eu. E ele, assim, querendo falar e não conseguia, eu falei, ai, pula essa parte, sabe? A gente já estava entendendo tudo, foi muito bonito mesmo. Foi assim, foi mais uma chance de olhar para toda a construção também da minha sexualidade, de não começar de novo sem tantos mitos, sem tantos tabus, tipo, zero a contagem, vamos começar de novo, agora com as experiências que a gente tem, sabe? Realmente foi um momento bem legal. Eu namorei 6 anos, me casei, daí o marido já dançava comigo, tudo, e ele foi fazer jogos cooperativos, e eu dançar, então ele era dos jogos e da dança, a gente começou a dar curso juntos no Monte Cristo, eu, ele e a Bruna, fazendo desenvolvimento do ser humano. Pensem. Aí eu engravidei o marido dizia, eu não sei se eu quero ser pai, eu quero ser pai, não sei se eu quero ser pai. Eu dizia, eu não quero ser mãe, porque imagina e tal, né? Vai me tirar desse meu lugar. E eu toda cheia do meu dinheiro, do meu tempo, soberana, viajando, dando curso. Tchau, fui, voltei, não tinha que dar satisfação, ganhar satisfação. O Mário ia pro futebol, eu ia pra dança, né? Até que eu fiz esse mapa astral e pensei, tá bom, eu vou ser mãe. Puta aquela vida. Vou ser mãe. Chorei tudo, né? Tá, vamos lá. Mas então eu vou ser mãe, porque a Carmela Bardini é assim, né? Então eu vou ser mãe mesmo. E aí foi isso, daí eu fui ser mãe, né? Decidi, falei com meu marido, né? Mário, tu quer mesmo, não quer? Aí a gente fez uma viagem muito especial para Rio Quente, nas águas termais. Eu quero voltar lá. É uma das grandes ambições, olha como eu sou ambiciosa, uma das pequenas grandes ambições. E eu falei pra ele, então eu vou parar. E aí eu parei o anticoncepcional, sabe? E assim, foi realmente um encontro comigo mesma, isso. E eu tive, olha, gente, eu tive 4 meses menstruando e eu engravidei do Felipe. E foram 2 meses para me conectar. Eu achei que eu tava barriguda, que eu tinha comido demais no Natal, na verdade eu tava grávida. A Bruna já estava totalmente conectada, já tinha tido o sonho, já tinha o nome da criança, já tinha tudo. Ela já tinha recebido tudo, já tinha entoado uma música, já tinha dançado, criado uma coreografia. E ela dizia para as amigas que ela estava grávida. E aí passou um tempo, então, eu tô grávida. Foi muito incrível. E foi aquela ruptura que quando eu falei que eu queria engravidar, eu cheguei para as minhas amigas, um grupo de amigas da infância, assim. Então, meninas, eu decidi que eu vou ser mãe. Nossa, né? Então, até eu lembro do meu sobrinho que era criança. A tia Mela vai ser mãe, sabe? Aquilo realmente foi um marco de mudança. Para mim e para o mundo, sabe? Para os meus pais, para todo mundo agora, eu realmente sou adulta. Foi muito legal. E aí foi isso. Daí o Felipe veio, né? Daí eu me preparei para aquele parto, tudo. Foi uma coisa muito incrível. Foi um parto bem complexo. Mas, enfim, né? Curei no segundo questões que o primeiro não foram tão legais. E também é isso, né? Não, se é para ser mãe, é para ser mãe, um é pouco, né? Então, eu fiz todo esse caminho realmente, dei muito mamar, demorei muito a voltar a menstruar, eu me entreguei, eu me esvaí, eu emagreci ao fio, assim. Eu dei de mim, eu dava alimento para eles e não me interessava se eu estava alimentada. Eu realmente mergulhei, eu pedi licença sem vencimento da rede estadual de ensino. Eu olhava para o meu marido e dizia: lembra aquela mulher trabalhadora, workaholic? Mentira, te enganei. É tudo mentira. Eu quero ficar em casa com o Felipe, eu não quero mais trabalhar. E comecei a me respeitar, sabe? Comecei a viver meus tempos realmente. E foi um recolhimento que me ensinou muito dessas fases realmente
sabe, do dentro mesmo, e eu fui para esse dentro e encontrei muita coisa ali. E me arredondei muito, né? A Bruna disse, eu não disse que estava grávida, mas sabia que tinha uma criança vindo. Ai, porque no meu ventre era improvável, foi por intuição, sonho. É, porque a Bruna dizia, eu acho que eu estou grávida, porque eu tive um sonho, não sei o quê, né? Tanto que quando eu descobri que era menino, e na época na antroposofia, uma professora falou, uma médica antroposófica falou que às vezes vinha até um sonho, às vezes um sonho de uma tia, de alguém da família, o nome da criança. Quando eu fiz a eco que era menina, eu mandei mensagem na hora para a Bruna, ela falou, é o Felipe. Não tínhamos mais dúvida, né? Foi muito especial, foi muito, muito, muito especial. Bom, e enfim, né? As emoções, essa live hoje está muito emocionante para mim, né? Espero que para vocês conecte de N formas, né? A Irene não está conseguindo. Tudo bem, ela vai voltar, gente. Depois a gente vai fazer uma parte com ela. E então, né? O Felipe nasceu e aquela Carmela das linhas retas, justiceira, para arredondei, né? Arredondei e foi maravilhoso. Aquilo que era relevante já não era mais relevante, bobagem, isso não me interessa, isso não, tudo no meu tempo agora mudou. E aí eu comecei a viver os meus tempos. Foi quando realmente eu entrei na casinha, né? E graças aos meus filhotes. Ai, que bom, Elisa falou que tá demais. Fico feliz, feliz, feliz. Entrei na minha casinha, assim, e fui pro lar, porque eu sempre fui da rua, né? Rua, 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 rua. Nem casa, pouso pra dormir. E aí eu, né? Ai, Pri, maravilhosa, emocionada também, amada. Fui pra minha casinha, né? E cá estou, na verdade, estou. Daí veio o Caio, tudo isso, né? Tem muita coisa que eu poderia contar, né? Mas o Caio, assim, quando chegou o Caio, no dia da concepção, eu olhei pro Mário e falei, Mário, tu não usou a camisinha e eu posso estar grávida. Eu acho que eu tô grávida. Eu senti, antes do ato sexual em si, eu senti uma energia no canal. Que nem aquela que a gente sente aqui no terceiro olho, sabe? Quando põe o dedo assim, sente aquela energia. Foi muito incrível. E eu falei, eu acho que eu tô grávida. E daí eu já tava muito mais conectada com o meu corpo. E daí na época também, porque daí como eu parei de tomar anticoncepcional, eu tive o Felipe, voltou. Aí eu coloquei o DIU, o meu corpo repeliu o DIU. Eu falei, eu não tenho mais como usar, eu tirei. Fiquei um ano com o DIU. E aí, quando veio o Caio, daí realmente eu tava muito conectada. Daí eu soube do dia da concepção mesmo. E eu tive um sonho muito lindo do Caio nascendo também, que ele nasceu falando, e no sonho eu me choquei. O que esse menino tá falando? Foi muito assustador até. Eu tava num pátio de escola, eu me acocorei entrei numa sala e me acocorei sozinha, e ele nasceu. Foi muito forte, sabe? E é isso, eu, na verdade, tenho. Daí a gente sai daquele olhar daquela menina, né? E vai olhar para essa mãe, né? Que é o outro arquétipo. E daí a plenitude mesmo, né? A lua cheia, é assim, é o ápice, é eu olhar para o meu poder, assim, de fazer por, né? Porque se até então eu fazia pelo mundo, daqui a pouco eu estava fazendo por uma cria que saiu de dentro de mim, realmente me conectou com o meu útero, que até então, eu tenho um útero, eu não, como eu realmente nunca me permiti muita coisa por mim e me expressar no meu ser mulher, a minha menstruação era assim, 3 dias de menstruação, sangramento, um volume bem pouquinho, eu nunca tive tensão pré-menstrual, nem sei o que que é isso, nunca tive cólica, não sei o que que é nada disso, nunca vivi isso. Eu tive uma cólica que eu me lembro, assim, uma cólica, sabe? Que eu tive que me dobrar no meio, fui no banheiro e saiu um coágulo, assim. E depois fiquei até me questionando se aquilo era um aborto espontâneo, se não era, mas chegou à conclusão que não era. Mas, assim, sempre muito fluido. Foi depois de tudo isso que eu comecei a ver que a mulher chegou, que eu passei a ter odor debaixo do braço, que vinha uma menstruação, sabe? Foi assim, Carmela, mulher. Ai, Rosa, obrigada pela presença, vai ficar salva essa live, tá? E aí foi isso, chegou no corpo da Carmela realmente, né? Chegou o primeiro fio de cabelo branco, chegou o poder das minhas mãos. Foi quando eu descobri que eu podia realmente, porque eu já sabia que eu tinha como levar a cura com as minhas mãos também, né? Já tinha feito
reiki que não é reiki, porque não tem informação, até no cachorro. E eu sentia que ele se virava para receber, sabe? Mas com os filhos foi assim, foi realmente o pisar lá no céu, né? Eu tava terrena, e aí eu fui acessar algo e a antroposofia me ajudou muito, e a dança circular, toda uma construção para chegar nesse sagrado, entender que esses filhos me escolheram e que eu precisava, inclusive, ser digna, né? De cumprir essa missão de mãe e me engrandeci, assim. Essa leoa, na verdade, acho que eu virei foi uma coruja. Sou uma mãe muito coruja, sabe? E enfim, então passou esse ciclo muito mamar. Eu cheguei à conclusão que eu dei mamar por 3 anos e meio e eu parei de dar mamar só em janeiro agora. Então, nisso tudo, nesse período também veio uma menstruação muito forte e eu comecei a me perceber nesse sentido de que quando veio a menstruação é quando eu liberei, deixei algo ir, sabe? Quando algo muito forte aconteceu e eu nunca fui de regrar e contar a menstruação. Ai, tá, agora eu menstruei hoje. Tanto que do Felipe perguntavam, o, o médico, né, que me acompanhou durante a gestação do Felipe, mais de um, quando eu ia fazer ecografia, qual foi a última vez que você menstruou? Ah, não sei. Que pergunta? Para que serve isso? Nunca me interessei em contar menstruação, dia da menstruação, tabelinha, coisa nenhuma. E aí eu comecei a me conectar realmente, e no início desse ano foi muito bonito, porque a Irene, danada, né, me convidou a fazer um trabalho junto com ela, nesse sentido das fases da Lua, de olhar para as fases da Lua. E esse ano eu entrei no IFPR de Paranaguá, falei sobre a dança para as alunas de ensino técnico, e duas me procuraram e falaram: a gente quer fazer nosso TCC sobre os ciclos femininos, as fases da Lua e a educação ambiental, de que forma a gente pode impactar mulheres através da dança circular como uma ferramenta. E veio tudo junto, assim. Na minha vida parece que acontecem umas coisas meio assim, sabe? A constelação familiar começou a chegar. Aí, daqui a pouco eu estava junto com a Angélica Varejão, conduzindo a meditação, a constelação e eu trazendo a dança, sabe? É como se a dança fosse atravessando tudo isso, né? A ciranda materna, não posso deixar de falar também. Dar aula de dança para mãe com bebê foi de uma conexão. Foi quando eu aprendi a dançar, né? Porque depois que eu parei de dançar com o Felipe no colo, e a Isa Zolani tá aí também, eu estava, né? Também quero referenciar ela, que foi quem me deu o start para continuar com a dança, porque eu ganhei bebê, provavelmente eu pararia, mas eu passei a fazer trabalho de dança com mãe e bebê, e eu me conectava, né, com a mão no útero e no coração, quando eu já não estava mais com o Felipe bebê e depois também com o Caio. Então, quando eu não tinha com o Caio nascido, que eu dançava assim, todas as mulheres que passavam pela ciranda materna falavam: você parece que você já está se preparando para o próximo. Eu dizia: é isso mesmo, né? E hoje que eu já ganhei os dois e eu já entendi que eu não vou ter mais, e para mim tá muito acolhido isso no coração. A Isa tá aí, tá muito acolhido no meu coração. Eu coloco a mão no útero hoje e eu me conecto com o meu poder de criação, verdadeiramente. E eu sou muito primavera. Eu fui fazendo essas buscas, esse autoconhecimento de N formas, né? Com terapias muito alternativas, com microfisioterapia. Quero referenciar aqui também a Silvane Vasconcelos Broto, que foi pediatra foi e é, né? Agora ela tá com gêmeos dela, mas foi pediatra e é do Caio e me ensinou muita coisa, né? Também muito, porque é a mãe, né? Quando a gente olha para a criança, tá, não vai dar para botar debaixo do tapete. Aquilo que, ai, não dá mesmo para deixar passar, não vai dar, porque vai chegar no meu filho, no corpo do meu filho, é melhor deixar chegar no meu, né? Então, essa conexão com o meu útero é isso, eu me redescobrindo realmente agora, e a cada dia, porque é isso, eu sou cíclica e cada vez mais tenho que aprender a respeitar esses meus tempos, entendendo que, claro, que o ciclo menstrual interfere muitíssimo e eu tenho que fazer esse caminho que a dança circular me ensinou, assim, e que talvez só agora eu esteja integrando os saberes, na verdade, que é a contração e a expansão, e que a antroposofia me ensinou da contração, do ritmo lá para a criança e da expansão, e que hoje eu só aprendi isso para mim mesma. E quando eu conto para as mulheres de lua, eu conto para mim também, né? Porque é processo. E me conecto cada vez mais com tudo isso para reconhecer, vai acabar nosso tempo, para reconhecer a beleza da vida
e me entregar para viver isso com as minhas verdades, as que eu tenho hoje, porque eu me produzo a cada dia. Sou cíclica e aceito ser assim e me entrego. Gente, obrigada. Acabando o tempo aqui. Tirei a roupa, né? Tirei a roupa. E vamos dançar muito ainda. Um beijo para vocês. Obrigada.